Olá, tudo bem? Voltamos então com o delito de difamação. A calúnia, vocês se lembram? A calúnia, ela é a narrativa de um falso crime. Eu estou dizendo que alguém praticou um falso crime. É uma mentira. E a difamação, o que é, turma? Vamos ler o artigo 139 para a gente entender o que é difamação. O texto está dessa forma. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Fato ofensivo, que a lei diz, ao contrário da calúnia, que expressamente fala imputar-lhe falsamente um crime, aqui não fala verdadeiro ou falso, aqui diz pura e simplesmente imputar, ou seja, atribuir a alguém um fato que ofenda a sua honra. Esse fato pode ser verdadeiro, esse fato pode ser falso. Desde que ofenda a honra da vítima, o delito de difamação está então consumado. Tá? Lembrando nossos legisladores, nossos doutrinadores, que ninguém pode ficar por aí cuidando da vida das pessoas e falando que elas deveriam ou não deveriam fazer. Ninguém tem o direito de ser o fiscal da vida alheia. Não é? E aí, se você se prestou a fazer isso, isso é crime. Aqui no Brasil isso não acontece, turma. Mas países da Europa, por exemplo, das Américas, da América do Norte, da Ásia, da África até nós temos notícia, que as pessoas costumam falar mal da vida alheia. Vocês acreditam nisso? Isso não acontece no Brasil, graças a Deus. As pessoas aqui, elas tomam conta da vida, né, da própria vida. Elas têm muito pouco tempo para cuidar da vida dos outros. E quando elas cuidam da vida dos outros, então vem aí o delito chamado difamação. Repito, ainda que a história seja verdadeira, subsiste a difamação. Maravilha? Então vamos lá. Na introdução vocês vão notar o seguinte sobre a difamação. É uma narrativa que causa má fama, sendo esta verdadeira ou falsa. Ok? Independente, não diz que é um crime, um falso crime. Fato ofensivo. Legal? E mais para frente nós temos a honra objetiva, ou seja, a difamação é um delito que atinge a nossa honra perante terceiros, é a nossa imagem construída perante terceiros. Bom pai, bom profissional, um bom religioso. Essa imagem que nós construímos perante terceiros é ela que é atingida pela difamação. É a nossa honra objetiva. Tudo bem? Qual é a conduta do tipo penal, turma? Imputar fato ofensivo à sua reputação. Senhores, como vocês já notaram, esse fato ofensivo pode ser uma notícia verdadeira ou falsa. O que importa é que deve ser uma narrativa. De novo, sujeito, objeto, verbo. Alguém em tal lugar praticou tal conduta. Não é uma ofensa, não é um xingamento. O xingamento é injúria. Né? Então estou falando, fulano ele trai a esposa. Quando eu falo assim, fulano trai a esposa, de uma forma genérica, uma frase, eu não estou difamando ele. Sabe por que eu não estou difamando? Embora eu esteja falando mal, porque eu não estou contando uma história. E na difamação é necessária a existência de uma história. É necessário falar, por exemplo, que fulano de tal, em determinado momento, saiu com sua amante. Ele contou uma história. Eu não estou jogando de forma genérica, fazendo uma acusação. Ele trai a esposa. Ele é ladrão. Fala assim, ele é ladrão, eu não estou caluniando. Eu estou injuriando. Agora olha só a diferença. Em imputar alguém ser ladrão, de forma diferenciando a calúnia da difamação. Se eu viro para vocês e falo assim, o aluno fulano de tal tem o hábito de, durante os intervalos, pegar material dos colegas de sala. Veja, se essa história for mentirosa, eu estou praticando calúnia. Estou falando que ele está praticando um crime, e é falso. E se ele pratica de verdade? Aí estou difamando ele. Não é? Fulano tem o hábito de entrar na sala e pegar o material dos coleguinhas. E se isso for verdadeiro?
e eu sei que é verdade, e um dia eu conto essa história e solto no grupo dos professores, eu estou difamando o coleguinha que é ladrão. Ah, mas bem feito para ele, quem mandou furtar? Bom, isso não é problema seu. Cuidar da vida alheia não é problema seu. Se você quiser cuidar da vida alheia, conte para os seus confidentes. Quando você conta essa história para terceiros, o senhor está praticando o delito de difamação. Massa demais. Vamos avançar? Quem pode ser sujeito passivo de uma difamação? Vocês vão escrever, são duas pessoas. Dois sujeitos passivos. A primeira é qualquer pessoa, ainda que essa pessoa seja desonrada, como no caso da calúnia, né? Eu vou difamar um traficante de drogas. Eu vou falar que esse traficante de drogas, ele é um mau caráter, é um mau pai. Estou falando mal dele, estou contando histórias verdadeiras ou falsas do mau caratismo desse narcotraficante. Senhores, o que essa pessoa faz da vida dele, ele é um problema dele. Em alguns casos o Estado vai entrar. Em outros não é você que vai entrar. E a honra, ela é indestacável da vítima. Independente que ela não mereça, na sua perspectiva, ter o respeito, ser honrada, isso não é problema seu. Isso não tira dela o direito à honra. Ela pode agir de forma desonrada, de forma desonrosa, perdão. Mas isso não tira dela a honra a ponto de você poder atacá-la. Entenderam isso, senhores? Maravilha, meninos? Então vamos lá. E a segunda possibilidade é a pessoa jurídica. Se eu posso difamar uma pessoa jurídica, e a doutrina aí ela se diverge. Há quem entende ser possível a difamação de uma pessoa jurídica e há quem entende não ser possível difamar uma pessoa jurídica. Tudo bem? Então a resposta aí do segundo sujeito, vocês vão anotar que há divergência na doutrina quanto à possibilidade de ofender uma pessoa jurídica. Legal? Maravilha. Vamos lá. Sujeito passivo. Quem é que pode ser sujeito? Perdão. Consumação. Quando se dá a consumação? Tal qual a calúnia, a consumação da difamação, ela ocorre independente da vítima se sentir difamada, independente também dela tomar conhecimento da difamação. A consumação se dá quando terceiras pessoas tomam conhecimento desse fato que maculou, que feriu a honra da vítima. Legal? É esse o momento de consumação, quando terceiras pessoas tomam conhecimento da ofensa praticada. Legal? Vamos adiante. Admite-se tentativa? Sim, tal qual a calúnia, a difamação também admite tentativa em sua forma escrita. Admite-se na forma escrita. E o exemplo é uma mensagem a ser lançada nas redes sociais e essa mensagem não chegou ao seu destino. Os terceiros não ficaram sabendo da difamação por uma questão técnica, ou seja, uma questão alheia à vontade do difamador. Faço isso? Faço. Na calúnia, agora avançando, na calúnia eu disse para vocês que cabe uma figura chamada exceção da verdade. E o que é a exceção da verdade na calúnia? A exceção da verdade na calúnia é a possibilidade que eu tenho de mostrar para o juiz que eu estou falando a verdade. E se eu estou falando a verdade, então não há uma calúnia, porque a calúnia é um falso crime. E se eu estiver narrando um crime verdadeiro, na calúnia eu não respondo por crime. Agora, na difamação, eu pergunto aos senhores se é possível a exceção da verdade, pois como eu iniciei minha aula falando, eu disse que a difamação ela pode ser um falso, uma história falsa ou uma história verdadeira. Então, em que sentido caberia essa tal exceção da verdade? Meninos, cabe ou não cabe? Cabe. A lei traz uma brecha. A brecha que ela traz é a exceção da verdade contra funcionário público no exercício da função. Então imagine que o senhor vá a uma repartição pública, prefeituras, por exemplo, chega lá e você vai pedir uma certidão, você vai pedir um serviço público. E nisso que você vai pedir um serviço público, o funcionário que o atendeu está pouco se lixando para você. Está lá jogando baralho com os estagiários.
e você bate a mesa e fala: cidadão, por favor, eu gostaria de ser atendido, o meu caso ele é urgente. E esse funcionário vira para você e fala: se você tiver pressa, é melhor você se sentar, porque eu não vou atender enquanto eu não terminar essa minha partida de baralho com o meu estagiário, eu quero que você se dane. Tudo isso que esse funcionário público falou foi filmado por você. Foi filmado por você. E aí o que acontece? Grava as imagens, guarda as imagens, mas você vai em rede social, por exemplo, vai no Instagram, vai no Facebook, ou vai no Jornal da Cidade, diz que em determinado dia você foi atendido por um péssimo funcionário que te atendeu de forma indigna e que deixou você plantado esperando enquanto ele jogava baralho. Preste atenção. Isso que o senhor fez chama-se difamação, não é verdade? Você está queimando filme. Isso é o termo mais apropriado para difamação. Queimando o filme daquele servidor público. O servidor público, ele entra com uma ação penal contra você. Daqui a pouco nós vamos estudar que o servidor público ele tem uma prerrogativa. Ele pode contratar um advogado para lhe processar, como ele pode representar o Ministério Público para que o promotor de justiça entre com uma ação contra você. Ou seja, o funcionário, a difamação contra o funcionário público, ela faz com que a ação penal ganhe duas naturezas: pública condicionada e privada. Então, esse servidor público, ele abre um processo e você tem a possibilidade novamente de entrar com uma exceção da verdade. E o que você vai mostrar para o juiz? Porque a lei te dá essa prerrogativa específica quando a vítima da sua difamação for um funcionário público no exercício da função. Entende a doutrina que nós, cidadãos, temos o direito de fiscalizar a atividade pública. Se eu vier difamar um servidor público que está atuando de forma errônea, de forma equivocada, de forma abusiva, eu posso difamá-lo. Entenderam isso? Eu posso difamar qualquer funcionário público que esteja atuando com desvio ou abuso na sua função. E se esse servidor me processar, eu mostro as imagens de que ele estava efetivamente jogando baralho com seu estagiário, estava me maltratando e estava deixando a desejar em sua atuação pública. E sabe o que acontece, senhores? Eu não respondo por crime. Não haverá o delito de difamação. Legal? Joia. Fora esse caso dos funcionários públicos, se eu difamar alguém, uma pessoa que não seja funcionário público, eu respondo pela difamação, mesmo que seja verdadeiro. Por exemplo, eu filmo alguém saindo de um motel com a sua amante. Eu pego as imagens, jogo nas redes sociais e digo: fulano de tal, seu mau caráter, traindo a sua esposa em plena luz do dia. Meninos, eu respondo pelo crime de difamação, ainda que seja verdadeiro. Como eu disse no começo da aula, no que diz respeito à difamação, ninguém é dado o direito de ser fiscal da vida alheia. Tudo bem, meninos? Pegar a difamação? Legal. Agora vamos encerrar esse vídeo e partir para o terceiro delito chamado injúria. Até daqui a pouco.